Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eliú pensava que os sofrimentos na carne nos fazem mais dignos do Senhor. São ideias errôneas que pessoas mencionadas na Bíblia tinham a respeito de religião. Muitas ideias errôneas. E até no Novo Testamento também os colossenses adoravam a anjos e muitas outras coisas são mencionadas na Bíblia. Mas a própria Bíblia menciona essas coisas corrigindo, orientando e exortando o povo de Deus a buscar acertar cada dia mais a sua fé, aprimorar a sua fé pelo funcionamento e, mediante a palavra de Deus, ir corrigindo o rumo da sua vida. Para isso existe igreja. Um cristão nunca vai conseguir ser cristão sem igreja. Longe, é ordem do Senhor, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos. Nós precisamos de irmãos em comunhão. Não é igreja formal para assistir reunião, não, é convivência, comunhão com outras pessoas, isto é, congregar. É preciso congregar. Ao congregarmos, os irmãos vão nos ajudar, nos exortando, e nós a eles. Nós, portanto, temos a palavra de Deus para nos corrigir. Temos os irmãos para aplicarem a palavra de Deus e verificarem a situação da nossa fé e irem nos corrigindo. Nós temos o Espírito Santo, que precisa ser ouvido. O Espírito Santo está na igreja, mas ele precisa de ser ouvido. Não apagueis o Espírito Santo. E existem igrejas que apagam o Espírito Santo, porque não é conveniente para eles ter que mudar qualquer coisa ou ouvir uma repreensão. Então, eles apagam o Espírito, ouvem por interesse. Quando é conveniente ouvir o Espírito, mas de público, em reunião, nem pensar. Não apagueis o Espírito. Nós precisamos da liberdade para o Espírito Santo atuar. Palavra, irmãos, o Espírito Santo, cada cristão ter um líder, isso é fundamental. Dificilmente a gente vai errar. Se a gente está bem embasado, bem estruturado, bem edificado, dificilmente a gente vai permanecer no erro. A gente pode até errar, tropeçar. Qualquer um de nós pode tropeçar e cair em algum pecado, mas a gente não vai continuar no pecado. Os irmãos vão nos ajudar, o Espírito Santo vai nos lembrar, a palavra de Deus vai ressoar. Nós não vamos continuar no erro se a gente tem um coração sincero. E quem não está ligado ao corpo corre esse risco de se afastar de Deus e nem saber que se afastou. Se esfriar na fé, ficar morno e nem saber que está morno. A maioria dos crentes já está na mornidão espiritual sem saber. Mas quando você está em comunhão, em atividade, na meditação da palavra, dando liberdade ao Espírito Santo de agir, sonhos, revelações, o Espírito Santo age, então é difícil permanecer no erro. Provérbios 29, 18, sem profecias o povo se corrompe. Quando a gente está em atividade, ouvindo a voz do Espírito, dificilmente a gente vai ser enganado, nem pelo nosso coração. Porém, nós vamos ser ajudados. É difícil a gente cair e fracassar quando estamos ligados. Bom, há pessoas que têm ideias erradas que passam para frente. O Eliú, no livro de Jó, era aparentemente mais novo na idade que os outros 3 amigos de Jó, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, e o Eliú esperou os outros falarem. Quando ele viu que eles não conseguiram mais convencer o Jó e se calaram, o Eliú
tomou a palavra e falou basicamente a mesma coisa, com conceitos religiosos que ele tinha na cabeça, que não são coerentes com o restante da Bíblia. Mas naquela época, eles não tinham Bíblia. Isso está registrado na Bíblia para nosso ensino, despertamento. Qualquer pessoa sozinha pode errar bastante. Sem estar ligado no corpo, você pode errar bastante. E o Eliú, cheio de ideias, cheio de vontade de falar, falando pelos cotovelos. Você conhece gente assim que não para de falar, quer dar opinião em tudo. O Eliú era assim, aguardou como um caldeirão prestes a explodir, porque a vontade de falar era grande, ele queria porque queria falar. Quando ele começou, não parou mais, vários capítulos falando direto para o Jó. Aí quem não aguentou mais ficar ouvindo foi o próprio Jó, que não quis mais discutir. O Jó discutiu com os outros três, mas com Eliú ele achou que não adiantava mais ficar discutindo e se calou. No capítulo 36, por exemplo, o Eliú expõe as ideias que ele tinha a respeito de religião. E ele somava com os outros na ideia de que Deus honra e abençoa os bons, que vão se enriquecer, ser protegidos, ter saúde, prosperidade, porque são bons. E os ímpios vão ser castigados aqui na terra. A base da ideia deles era a justiça aqui na terra. Se alguém está sofrendo, é porque fez coisa errada. Aqui na terra a gente faz, aqui na terra a gente paga. Era a ideia deles. Totalmente errada. Isso ignora o juízo de Deus. Quem avalia e julga é o Senhor, mediante a palavra, o critério que ele já nos passou. Mas quem vai julgar é o Senhor, somente ele. E não é agora, não é aqui na terra. Aqui na terra é ambiente de salvação, de oportunidades. Jesus deixou isso claro. Eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E nós deveríamos seguir os passos de Jesus. Não ficar julgando, condenando ninguém, evitando dizer quem está certo, quem está errado. É uma pretensão tão grande alguém dizer, mas fulano está errado, cicrano, olha ali, aquele erro está errado. É uma pretensão muito grande de alguém querer julgar os outros. E Jesus, em Mateus 7,1, disse, não julgueis. É uma ordem para nós e é uma expressão de sabedoria. Não devemos julgar, porque nós vamos ser julgados também. Quando você aponta para alguém, você está apontando um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando contra você. E o último dedo, assim em cima do muro. Não julgue ninguém, não acuse ninguém, porque isso vai se voltar contra você. Jesus, com a sabedoria de Deus, nos ensina isto. E o Eliú continuou no diapasão ali, afinado com os outros, para julgar e condenar o pobre do Jó. Então ele diz, Jó, presta atenção, guarda o seu coração para que a sua ira não induza você a zombar e nem se desvie a grande quantia do resgate. O que ele queria dizer aqui é o seguinte, Jó, toma cuidado com a sua língua, porque você está sofrendo para pagar seus pecados, mas o seu sofrimento já é pagamento suficiente para os seus pecados, é a quantia do resgate. Então, se você sofrer, você já está pagando tudo aqui, aí você vai ficar numa boa. Agora, evita falar, porque senão a sua língua vai piorar a situação. Você se defendendo e querendo dizer que Deus está errado. Jó, fica quieto, Jó. Cala, porque o seu sofrimento aqui já paga os seus pecados. Tem muita gente que acha que o sofrimento aqui na vida, o seu karma, a cruz que tem que levar, tem muita gente que fala coisas as mais variadas. Eu estou sofrendo, eu sei por que eu estou sofrendo, é consequência de meu erro. Essa pessoa está totalmente fora
do conceito bíblico de graça. Ela não entende porque Jesus veio aqui morrer para pagar os pecados. Essa pessoa acha que ela tem que pagar os pecados dela. Na Idade Média, houve muitos que se martirizaram, eles faziam o seu corpo sofrer, pegavam um chicote, tiravam a roupa e ficavam se chicoteando a si próprios, porque essa carne é pecaminosa, então eles queriam sacrificar essa carne para poderem merecer de Deus a pena, que Deus tivesse misericórdia deles, porque eles já estavam sofrendo muito. Eles achavam que eram indignos de Deus por causa do pecado, então eles queriam pagar um pouco desses pecados, fazendo a sua carne sofrer, e se martirizavam, se chicoteavam, para que o seu sofrimento despertasse a pena de Deus. Mas isso é uma ignorância total. Você pode sofrer a vida inteira que não vai pagar um pecado. O Senhor fala nisso, Salmo 49, tudo que você dá, o seu dinheiro todo, se for dado, a sua vida inteira sofrendo, não vai dar para pagar um pecado sequer. O pagamento do pecado é por toda a eternidade lá no lago de fogo, primeiro passando pelo inferno. Isso é o pagamento de pecados. Quem não se consertar aqui, o crente que não se consertar aqui na terra, vai pagar seus pecados por toda a eternidade. E pecado não se paga assim, de qualquer jeito. Alguém diz, isso é minha cruz que eu tenho que levar, esse sofrimento é minha cruz para pagar meus pecados. Não, você não vai conseguir pagar nenhum pecado. E isso precisa ser deixado bem claro, essas ideias assim errôneas sobre religião. Muitos crentes têm a ideia que o Eliú também tinha e exortou o Jó. Ô Jó, não fique pensando que a morte vai aliviar você, não. Não fique desejando a morte, não, porque a morte não vai aliviar nada para você, não. Pessoas acham que com a morte tudo vai se aliviar. Esta é a base para o suicídio, que ainda é muito praticado no mundo inteiro. Porém, as estatísticas são escondidas de propósito pelas autoridades para não estimular outros. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um homem que parou o carro dele na ponte Rio-Niterói, andou para o lado e se jogou para morrer. Possivelmente ele morreu. O vídeo mostra o corpo dele caindo e ele já sem força, sem iniciativa dentro d'água. Mas o que fez um homem pensar que a morte o aliviaria? Ele estava sofrendo angústia. Na maioria dessas angústias é o diabo, um demônio, perturbando a pessoa de uma tal maneira que ela quer se livrar daquele ataque, daquela perturbação, e acha que a morte vai aliviá-la. É um erro. Muitos crentes têm essa ideia também, o mundo está muito mal, tomara que Jesus volte logo, eu quero morrer, eu quero estar com Jesus, eu quero... Será que vai estar com Jesus mesmo, quem está pensando assim? Se você não está fazendo a vontade de Deus aqui, se você não está obedecendo o Senhor, se você não está na vontade de Deus, evangelizando, discipulando, amando os irmãos, visitando os irmãos, edificando os irmãos, se você não está servindo o Senhor aqui, será que vai ser salvo? Será que vai ser salva? Mas há pessoas que estão querendo que Jesus volte logo, ou querendo a morte, para se livrarem das lutas aqui na terra. Não estão fazendo muita coisa, não estão produzindo, não estão sendo felizes, não estão se alegrando, não estão louvando a Deus, então desejam partir logo para se livrarem disso aqui. Esse é o princípio do suicídio, que cristão não pratica, mas
infelizmente, muitos cristãos têm praticado. Como a gente tem ouvido aí de morte de pastores, de líderes, pessoas experientes se enforcando, suicidando em desespero. Mas eu não quero falar nisto, eu quero falar nesse espírito de crentes que estão sem produzir, sem trabalhar para Deus, sem animar os outros, sem fé para viver. A gente tem que viver pela fé. Quando o cristão está sem fé para viver, ele fica pedindo a morte, achando que a morte vai ser boa. Eu acho que é um engano. É um engano. O cristão que não está bem aqui, a morte vai ser pior ainda para ele. Porque a vida eterna não vai ser depois, ela já começa agora, quando a gente está com o Senhor. A vida eterna a gente já está vivendo. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Isso está em João 17:3. A vida eterna já começa agora. A morte não vai fazer você entrar no gozo da vida eterna. Se você não está no gozo da vida eterna agora, depois vai ser pior. Esses pensamentos negativistas, desanimadores, demonstram falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível ser salvo sem fé. A fé morta não salva. A fé sem obras é morta. A fé morta não salva. Não adianta desejar a morte, porque pode ser pior. Tem que se consertar aqui enquanto é tempo, se alegrar aqui, pagar seus pecados aqui pelo sangue de Jesus, não pelo seu sofrimento. Não pense que você está sofrendo tanto, coitadinha, tantas enfermidades, os irmãos não ajudam, pessoas falam mal de você, o dinheiro não vem, todo mundo é contra você, o governo não paga direito e você está sofrendo tanto, mas tem um alívio, porque o seu sofrimento está pagando os seus pecados. Não está pagando nada. E outra coisa, se você não vencer os sofrimentos aqui com a fé, com o perdão de pecados, com a alegria da vida eterna, você não vai ter essa vida eterna, não. Tem que resolver aqui. Não, a morte não vai resolver nada e nem abrir caminho para resolver coisa nenhuma. A solução de problemas é aqui. Jesus veio para aqui, para a terra. Tem que resolver aqui. Procure o Senhor, irmãos, ore, chore, se derrame diante de Deus, na presença de irmãos, aqui enquanto é tempo. Porque Hebreus 9, 27 está aí. A morte é uma só e não vai resolver nada. A morte vai só selar uma situação e garantir que não há mais continuidade. O tempo é agora, a oportunidade é hoje e tem que se consertar aqui enquanto é tempo. Se você não está feliz, alegre, se sentindo perdoada, amando, trabalhando, servindo, louvando, glorificando, em atividade, se você não está, o problema é sério. Aqui na terra, o depois não vai resolver nada. Não pense que o depois vai resolver. Se você não está feliz e louvando a Deus agora, procure se consertar com Deus enquanto é tempo.